Gente, meu nome é Isaías, estamos aí em mais um Hopecast, juntamente com meus amigos RC do Corte, Daniel Oliveira, tá bom? E hoje estamos com um tema indispensável, que é transformando vida. E estamos com um convidado especial que vai falar, domina o assunto, que vai falar com muita propriedade, que é o nosso amigo Estevão. Muito bom estar aqui para a gente poder compartilhar, né? Bater um papo e falar sobre transformação de vida. Vai ser um prazer poder a gente conversar. Bom, e aí, Raí, o que você quer extrair desse lustre hoje para nós? E aí, galera, né? Eu já tive com o Estevão, né? O Estevão fez parte da minha vida. Verdade. Fez parte da transformação da minha vida, né? E em vários pontos. E assim, cara, hoje eu conheço muito o Estevão que transforma vidas, né? Mas eu queria... Eu tava com uma dúvida aqui, uma curiosidade, na verdade, né? Quem era o Estevão, né? Que assim... Esse cara é o coração de uma fundação que transformou muita gente. E eu queria que ele falasse também um pouquinho sobre isso. Mas assim, cara, quem era o Estevão? Sim. Antes do Gol de Letra? Deixa eu te explicar. Vou contar um pouco da minha infância, um pouco da juventude, né? E um pouco de como eu cheguei no Gol de Letra, né? Como cheguei na Gol de Letra. Eu sou de uma família em que o pai é metalúrgico e que a mãe era uma supervisora de uma empresa de lavanderia de hotéis. Meu pai músico, metalúrgico e músico, muito conhecido no meio do samba, Taú Silva, fez diversos filmes, fez diversas coisas ligadas à música. Morávamos no Lins de Vasconcelos. Até então, quando eu era pequeno, a minha rua ainda não era cercada por comunidades. Depois ela foi se cercando as comunidades ali. E eu, aos 23 anos, perco meu pai e tenho que dar continuidade à minha família, né? A manter a minha casa, ajudar a minha mãe no sustento da minha irmã e dar prosseguimento a isso. Minha juventude foi assim, excelente, como qualquer outro jovem, né? Rindo, brincando, zoando, fazendo todas as coisas necessárias. Na infância, a partir dos 7 anos, eu fui introduzido na igreja e aí dali participei e estou até hoje. E aí me formei no ensino médio num técnico em contabilidade no Senac na época, né? Que na época em que o Senac a gente fazia prova para ser aprovado. Fazia um concurso, entrava, não podia ser jubilado, não podia sair da escola, né? Se você fosse reprovado, você era jubilado. E aí me formei no Senac, fui pro quartel, fiquei 4 anos no quartel, como militar. E aí, isso, aí fui trabalhar. Logo quando eu cheguei, por eu já ter o ensino médio, quando eu entrei no quartel, eu fui para um setor que era específico, S1, e aí comecei a trabalhar só na área de escritório. Saio do quartel, faço o primeiro concurso para Telerge. Olha bem, eu tenho 20 anos hoje, né, meninos? Aí, novinho. Novinho. Vocês que aturem isso. Preto não envelhece. Aí eu fiz Telerge, e aí para vocês poderem sentir como foi o negócio. Entrei na Telerge, primeiro ano lá feliz, contente, e daqui a pouco reúne todo mundo no Maracanãzinho, diz que tá todo mundo desligado porque a Telerge foi vendida. Que isso? Eu falei, gente, eu tenho muito Aí, meu Jesus, saí da Telerge, aí virou Telemar, né? E aí eu continuei na empresa. Teve uma oportunidade de fazer um processo seletivo para supervisão, e aí fui para a supervisão do setor de contas. Como eu fiz contabilidade, e aí eu fiquei trabalhando no setor de contas. Depois eu fui para um 02 Auxílio às Listas como supervisor. Aí supervisionava aos 20 e poucos anos mais de 700 pessoas. Depois saí aos 20 e poucos anos. E aí depois saí de lá, saí de lá, bem precoce, né? Aí saí de lá, fui para Telefônica convidado.
Depois da Telefônica, saí da Telefônica, fui para L'Oréal. Aí da L'Oréal eu fui parar na Rede Microlins. Não, da L'Oréal eu fui para Oi. Da Oi eu fui para a Rede Microlins. Mas a Rede Microlins, quer dizer, mudou muito a esfera do negócio, né? Porque na realidade a esfera era só área financeira, entendeu? E aí eu chego na Microlins, por quê? Porque eu estava cansado da área financeira, cansado de tudo, de trabalhar muito e ter pouco tempo. Nesse período concomitante com isso, eu estudava música, aí fazia música na Vila Lobos, depois saí da Vila Lobos, fiz consulado italiano, e aí me formei um cantor de ópera. Não, isso aí. Isso aí. Aquele vozeirão. E a gente tava acompanhando. E a gente quer saber isso aí também. Rapaz, no mínimo. Final, tinha um final, né? Final. Fica lá na barbearia, lá te acompanhando. Então, e aí, durante esse tempo todo, cansei de tudo, e aí fui trabalhar. Uma amiga minha falou assim pra mim, Érica, trabalhou comigo na Oi, ela falou assim pra mim, Estevão, por que você não vai dar aula, cara? Você tem muito conteúdo, você pode dar aula. Eu falei, cara, mas dar aula? E aí eu saio de um excelente salário na Oi para ganhar R$8 a hora aula na Microlins. Isso em 2008. Uau. E aí o dono da escola falou assim, eu só posso te dar uma turma, legal, porque eu não conheço o teu trabalho. Fiz um processo seletivo, ele gostou, só posso te dar uma turma. Eu falei, cara, eu em 2 meses no máximo vou ter todas as turmas da escola. Uau. Tu já tinha essa mentalidade? Sempre tive. Eu sempre tive a mentalidade de ganhar. E ganhar sem olhar o outro. Ganhar para abençoar o outro, para mudar o outro, para abrir oportunidades para o outro. E fui para Microlins lá e peguei a primeira turma. 2 meses depois eu tinha todas as turmas da Escola Meyer. E aí Estou o espaço ali. o espaço, porque a minha aula era um negócio. Não é porque sou eu que estou falando, mas era um negócio mesmo. e aí eu consegui entender a vibe da juventude. Eu falei, gente, eu vou fazer um negócio essa aula aqui. Então tinha dia que eu estava fantasiado de soldado. Tinha dia que eu ia então teve de outra terno e gravata, entendeu? Tinha dia, cada dia eu ia de uma forma. E aí isso ia mobilizando os meninos a irem à aula. E eles passaram a dizer o seguinte, eu só quero ir na aula desse cara. E a gente começou a mobilizar dessa forma. Jesus. E aí surgiu a oportunidade, e eu fiquei com Meyer, fiquei com Tijuca e fiquei com São Cristóvão. Meyer, Copacabana e São Cristóvão. Dando aula nessas 3 unidades. Com isso surgiu para que eu fizesse um treinamento da ByClick, onde a gente fez a primeira implementação do delivery deles, entendeu? Do teleatendimento deles. Depois eu fiz também com a KFC, na época, de Copacabana. Primeiro fizemos Centro, depois Copacabana, que foi quando surgiu o delivery deles, e a gente orientou como eles montarem isso. Aí tá. E aí, meu chefe me chama e diz o seguinte, olha, Estevão, nós temos uma turma no Caju. Para jovens, uma média de 30, 40 jovens, para que você faça aula lá. Você quer ir? Eu falei, cara, o que vai diferenciar para mim? É porque ninguém quer ir pro Caju. Aí você quer ir? Eu falei, eu vou para esse negócio. E era um projeto chamado Vencer pela Gol de Letra. O que a Gol de Letra fez? Ela contratou a Microlins para um projeto de educação para o trabalho, dentro do Caju. Chego eu, há 17 anos atrás, no Caju, em 2008, saio de uma sala com ar-condicionado, né, que era dentro da Microlins, Copacabana, e vou para uma sala sem recurso nenhum. Se você liga o ventilador, você não consegue falar com o aluno. E se você consegue falar com o aluno, você não liga o ventilador. Na minha porta, eu recebia jovens de tudo quanto era modelo,
Na época, eu tinha que fazer um trabalho junto com o serviço social, como faço até hoje, né? Da fundação. E aí passaram por mim várias assistentes sociais, né? Que eu trabalhei junto. E aí Vanessa Prachedes, Karina Velar, Priscila Pereira, Crislaine Lima, Natasha, que foram Matheus de Paula, que foram vários assistentes sociais que trabalharam comigo, e eu digo que são excelentes profissionais mesmo, e que me deram também um outro olhar para onde eu estava trabalhando. Olhar bem clínico. Isso, um olhar mais específico, né, gente? Para poder dizer, Estevão, aqui não é a Zona Sul. Uau. Entendeu? Aqui é uma outra vibe. Você vai ter que ter uma outra vibe. A discrepância. Isso, porque, por exemplo, você sai de Copacabana, você sai de São Cristóvão, que você dá aula para uma linha de jovens, e aí você vai para a comunidade do Caju, um local extremamente carente, um local que está próximo ao centro, mas que não tem a mesma atenção governamental do centro do Rio, um bairro onde até hoje só tem 3 linhas de ônibus. E aí, como mudar a figura deste jovem que ele não consegue ver esperança? Porque, por exemplo, se ele tem que sair do bairro, ou ele espera a condução passar, ou ele tem que andar até a Avenida Brasil para pegar uma condução até o local onde ele vai trabalhar. Cercado por 7, 8 comunidades. Fora a poeira, né? Que aí já é um outro cara, uma outra história. Isso que tá no Chego eu, super arrumado no Caju, e quando eu percebo, eu falo, gente, o meu pé tá com 5 quilos de poeira. Eu tinha que entrar. Eu dava aula para os alunos. Aí começou, as assistentes sociais começaram a conversar comigo, e eu falei, vamos fazer o seguinte, vocês me desenham o perfil da turma, que era o que elas faziam já, que é um trabalho do serviço social, me passem esse perfil, me digam como que é essa turma, porque eu vou tentar idealizar as aulas de acordo com o que era a turma. Porque o céu será o limite. Mas que e aí, né, a gente começou a fazer inúmeras coisas com a turma. Porque quando você começa a fazer coisas que o jovem curte, você vai fazer com que aquele jovem participe da aula. Então você ter 30, 40 jovens de comunidade, que tem outras coisas muito mais interessantes para eles fazerem, estarem uma manhã inteira, de 8 a meio-dia, ou então de 1 às 5, numa sala de aula, em contraturno à escola deles, tem que ser muito boa aula. Verdade. Tem que ser top. Várias distrações. Porque ele tem a pipa que ele solta, ele tinha a bola de gude que ele jogava, ele tinha a namoradinha que ele pegava, ele tinha várias outras coisas. E aí eu vou aturar esse cara aí, falando que eu tenho que estudar, eu tenho que aprender a fazer rescisão contratual, que eu tenho que aprender não dá. a ler, a ter uma redação melhor, uma escrita melhor. Não dá pra aturar esse cara, não. Entendeu? E aí a gente começou com esse tipo de aula super divertida. Voava livro, porque a minha pedagogia é totalmente diferente. Alguém tomava banho de spray, entendeu? Ia buscar o aluno em casa, que faço isso até hoje. Fulano, desce! Sem vergonha, o que é que tu tá fazendo em casa? Aí o outro gritava, não tem água, toma banho na fundação! Então, a gente tinha... Não tinha pra onde correr. E aí o que acontecia? Muitas mães falavam assim, Estevão, fica com meu filho aí, porque são mães solos, em sua maioria, entendeu? Não querendo que o filho fosse trilhar outros caminhos. Debandear ali, né? Se debandear ali, trilhar outros caminhos. Então o menino ficava lá comigo. Entendeu? E se tornou viciante. Porque os meninos iam ficando e contam um pro outro, e contam um pro outro, contando um pro outro. E eu já dei aula para gerações ali. Para pais, filhos, netos, e que mudaram a vida realmente.
entendeu? Porque eu conscientizo ele, apesar de ser uma aula super dinâmica, que todos eles participam, que eu cobro deles, e eu não cobro pouco, não é porque é dinâmico que eu tenho que cobrar pouco, eu nunca deixei de cobrá-los, eu cobro desde o uniforme, em estar vestido, até como fala, quando fala, o jeito que fala, isso é cobrado deles. Isso para mim é normal, cobrar isso deles. Às vezes acham que eu sou muito rigoroso, e realmente sou no início, porque no início ninguém me ama, no final eles me amam. Mas o início é um ódio sem fim. Esse homem coloca... Você imagina, você termina a aula e aí o menino levanta com a mochila. Eu digo, querido, você levantou por quê? Não, porque já deu hora. Não deu a hora. A aula termina quando eu disser que terminou a aula. E aí o garoto senta e fala assim, gente, cara chato. Insuportável esse cara. E aí faz aquela fila, eu aperto a mão de um por um pra sair da sala. Não tá apertando a mão porque você tá aborrecido comigo, querido? Sorria. E aí que o cara ficava revoltado. Só que você imagina. Sorria. Só que isso tudo com cuidado. Então, o jovem, por mais... difícil que seja a situação dele, ainda mais o jovem de favela, ele quer ser cuidado, ele quer ser amado, porque às vezes ele não tem essa reciprocidade dentro da escola dele, não tem essa preocupação, entendeu? Pô, e o cara... Até mesmo em casa. Isso. E o cara tem a preocupação comigo, ele quer saber que horas eu cheguei, por que eu saí. E ele conversa com a gente, se a gente foi no baile, com quem a gente namorou, o que foi feito. Ele instrui e diz assim, olha, usem preservativo. Meninas, cuidado com esses meninos sem vergonha. Entendeu? Então, ele fala isso tudo. Esse cara tá preocupado comigo. E aí foi esse período de trabalho consistente. Então, por exemplo, quando eu saio hoje da fundação para ir para minha casa e eu vou caminhando ali pelo Caju, eu vou igual político, né? Falo com um, falo com outro, falo com um, falo com outro. Por quê? Porque eu eduquei muita galera ali. Hoje muitos alunos não moram mais no Caju e eu fico feliz por isso. Os que estão lá estão tentando me ajudar na transformação de outras pessoas também. Isso é muito importante, entendeu? O jovem ter a esperança de mudança, entendeu? A esperança de transformação, de crescimento. E por mais que seja para olhar dele muito longe, nós mostramos para eles que não é tão longe assim, que eles podem, que eles conseguem fazê-lo, entendeu? Então, muito mais... Eu costumo dizer, eu digo sempre na Gol de Letra, digo, queridos, meu amor não é pela Gol de Letra em si, mas sim pelo que a Gol de Letra executa, pelo que a gente faz lá dentro, pelo que a gente trabalha com amor e com dedicação para que pessoas sejam transformadas, entendeu? Então esse é o olhar especial que a gente tem. Senão eu não estaria lá 17 anos, né? Porque eles me aturam, mas eu também aturo eles. Senão eu não estaria lá. Entendeu? E é o que eu digo claramente para eles. Nós temos um trabalho lá na Gol de Letra e a Gol de Letra nos permite trabalhar do jeito que a gente começou a trabalhar lá. Eu nunca fui podado pela minha coordenação, ou pela minha gerência, ou pela minha diretoria, da forma como eu executo. Mas eles conseguiram visualizar que o que é executado traz retorno. E traz um retorno visível. Entendeu? Sensacional. Eu também acho. Podem perguntar. Top, muito top. Você vê que é um cara persistente, né? E que faz toda a mudança, toda a diferença e saiu de um lugar confortável e foi para um desafio sem conhecer nada e tal, onde ninguém queria ir, ele pisou, né? E fez ali a diferença na vida de muita gente. E aí, Daniel, você quer extrair desse grande... pergunta. Só muito feliz, né, de estar aqui nesse momento. Estamos com uma pessoa, um personagem ilustre, né, sem autoridade, né, dentro do assunto que nós estamos
abordando nesse dia. O assunto central é transformando vidas. Eu queria te perguntar, meu amigo Estevão Nascimento, o que te motiva e te traz essa resistência, essa resiliência? Porque eu sei que enquanto nós queremos fazer o bem, queremos transformar vidas, também tem uma parte que é do contra, né? Tem aquele olhar de preconceito, aquele olhar de rejeição. E o que te motiva a ter essa resistência, essa resiliência, conforme o tempo que você executa esse projeto? Eu vou te dizer o seguinte, o primeiro fator é que eu gosto de gente. Para estar há muito tempo fazendo isso, eu gosto de gente. Eu gosto de pessoas. O segundo fator é, particularmente, que eu acredito que pessoas conseguem serem transformadas. Isso, para mim, é muito latente, é muito real. E a terceira situação é que eu creio que Deus tem poder de transformar pessoas. E que eu posso ser um instrumento para isso. E aí, quando eu digo de transformar, é uma transformação em todo o âmbito, né? A gente conseguir mudar o olhar desse jovem. Mostrar para ele que existe possibilidade naquilo que ele acredita ou naquilo que ele gostaria de fazer. Porque às vezes você pensa assim, o cara só tem que ir para a universidade. Não. Às vezes aquele cara ele tem uma outra habilidade manual, ele às vezes tem uma outra habilidade artística, entendeu? Não só a universidade, mas tem os caras que precisam ir para a universidade, que também vão se desenvolver lá. Então, a ideia é desenvolver o humano. Precisamos nos tornar pessoas melhores. E é esse o meu olhar, entendeu? Nós precisamos nos tornar pessoas melhores. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ver pessoas jovens sendo transformadas. É muito interessante quando eu recebo a mensagem de uma jovem, por exemplo, como eu recebi da Natália algum tempo atrás, ela dizer para mim assim, eu pedi a Deus todas as noites para que eu saísse do Caju por causa do tiroteio. Nossa. E eu nunca me imaginei sendo um analista da EDF e morando na zona sul de Macaé. Quando ela diz isso para mim, isso é muito maior do que um prêmio da Loto. Por quê? Porque você viu que uma menina que morava em condições precárias, não tinha esperança, vai para uma instituição, vê uma possibilidade, essa jovem passa por um processo seletivo para jovem aprendiz, consegue entender a mensagem que nós depositamos nela, e anos depois ela muda. Vira a chave. Isso é sensacional, cara. Não tem preço. Aí você, por exemplo, você vê, e outros, você vê Raí, você vê vários outros meninos que foram deslanchando, entendeu? Você vê o maior líder religioso hoje daquela comunidade do Caju, Adenir, mudar de vida totalmente aquele jovem. Quando ele chega nas minhas mãos, ele diz assim, olha, professor, eu preciso mudar de vida. Eu preciso que o senhor me ajude. Toma meu tempo, me coloque em todos os cursos que o senhor puder aí, durante o dia, durante a tarde. Eu preciso ter o meu tempo tomado. E aí você vê, como eu já busquei meninos no poste, como o Ed Júnior, pendurado no poste, fazendo não sei o que, eu disse desce, porque senão eu te derrubo. Você vai estudar. Não, professor, você não está fazendo nada, você vai estudar. E aí você resgatar esses meninos e vidas serem mudadas. Isso é um preço que não tem valor. É um valor, sabe, extremamente expressivo, né? Inestimável. E aí, isso é desenvolver pessoas. Mas, se você me perguntar a tua formação, eu sou formado em ciências contábeis, com uma pós terminando em gestão tributária, entendeu? Gestão financeira e tributária, que não tem a ver nada com a educação, entendeu? Eu sou um educador por natureza. E eu entendo que eu tenho que dar oportunidades para pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu dou oportunidade para você, eu acredito em você, eu evito o câncer. Eu vou ficar com isso aí. Claro, quando eu cultivo bem, eu evito certas doenças. Enquanto eu fico
preocupado em fazer o mal para o outro, sabe, em prejudicar o outro, eu não cresço. Eu quero crescimento. Meu alvo é o crescimento. E você cresce a vida inteira. Essa é a realidade. Meu Deus do céu. A vida inteira você cresce. Entendeu? Se você conseguir enxergar isso, cara, não existe preço. E é interessante porque, assim, eu fui um dos alunos do Estevão, né? E, assim, realmente a fama dele correu, assim, quando o Gol de Letra começou a tomar forma, a fama dele correu, né, na região. Um professor completamente diferente. De fato, a gente nunca viu isso. E quando, Inédito. Inédito. E quando minha mãe chegou pra mim para falar, você tem que fazer um curso lá e tal, sei o quê. Aí, a gente acaba comentando ali com os amiguinhos, né, e tal, vou lá. Minha mãe vai me inscrever lá no Gol Direito e tal, sei o que. Cuidado que o cara lá tem um negão lá que ele não arreda do pé. tu vai conhecer ele. E a gente ficava com aquilo na cabeça e foi se espalhando assim a fama. Eu falei, cara, eu vou lá. E quando eu cheguei lá, meu irmão, de fato eu tive um impacto. Eu acho que não tem como, cara, você entrar numa sala. Era uma sala comum, mas o ambiente não era comum. Esse cara transformou o ambiente de uma sala de aula. Ele pisava. A gente espera entrar assim, a gente espera entrar numa sala de aula normal, é um curso, uma coisa mais formal, né? Uma coisa mais. Aí eu chego pra fazer a porra. Posso falar? Posso falar isso aqui? Você deve falar. E fale tudo, tá? O cara tava em cima da mesa. Eu tinha uma cadeira em cima. Gente. Eu fui fazer a prova, era uma prova que era pra entrar no curso, né? Uma prova básica ali pra gente poder fazer parte. Aí, o cara sentado com um chapéu assim, aquele chapéu de aquele chapéu de faroeste, assim, quase um sombreiro. Com óculos escuros. Tu tá na fila ali pra entrar na sala de aula, você não espera aquilo. Você tá, e ele lá, ó, com a perna cruzada, com um jornal antigo. Dava pra ver que era velho o jornal. Aí tu passa pela porta, olhou pro lado da mesa, o cara sentado em cima da mesa. Porque era a mesa, a cadeira, entendeu? A cadeira em cima da mesa. Eu subia na mesa, sentava na cadeira, botava o meu chapéu, óculos escuro e o jornal, né? E aí eu descia o jornal e falava: cuidado, querido. Era assim mesmo. Como assim? Eu tô te vendo. Tá achando que eu tô te vendo? Não, eu tô te vendo. A gente tava fazendo a prova, assim, e era engraçado, porque quando a gente fazia na prova, e tu escutava do nada: eu tô vendo, hein? Caramba, ele tá vendo mesmo. Ele tava vendo nada. Depois ele falou, revelou. Não tava vendo nada, só tava... Gente, eu tinha que mexer com vocês. Rapaz, era isso que era necessário. Que experiência maravilhosa. E assim, é muito legal, gente, porque você vê o desenvolvimento dos meninos, né? Você vê o desenvolvimento da galera. É muito sensacional. Muito sensacional. Estevão, eu queria te perguntar uma coisa. Pergunta. Que tá permeando aqui. Qual é a diferença de educar e formar? Porque tem muitas pessoas que só têm o interesse de educar os alunos ali. Mas a gente vê que você tem interesse em formar pessoas. Né? Pegar aquela pessoa que tinha uma ótica ali, totalmente ali de caos, e fazer ela olhar para um outro horizonte. Na verdade, o que acontece? Acho que vai além, né? Eu tenho muito a ideia de mostrar que aquele jovem, ele pode tudo o que ele sonha, tá? E só basta ele querer. O que acontece às vezes com a juventude, e principalmente o jovem de favela, ele não se acha pertencente. Ele não acha que a cidade é dele, ele não acha que as coisas é dele, ele não acha que ele pode chegar àquele lugar, ele não acha que aquele lugar pertence a ele. É um vitimismo já. Né? Na verdade, eu não digo nem que um vitimismo, eu digo que é um certo medo. Entendi. Porque como que eu vou ser recebido naquele lugar? Entendeu? Aqui é um ambiente que eu concentro, que eu administro. Entendeu? Mas fora daqui, como vai ser? Entendeu? Ele vê as coisas na TV, mas ele não consegue se ver na TV. Uau.
Ele não consegue se ver como protagonista. E eu acredito que isso também tem muito a ver com a nossa questão histórica, né? Com a questão de sempre estar abaixo, sempre numa posição de servir e nunca numa posição de dirigente de algo, liderança de algo. E aí eu vejo isso muito claramente para mim. Eu estou na favela há 17 anos dando aula. Então eu vejo muito isso no jovem, entendeu? Mas aquele lugar não é meu. E aí quando você leva esse jovem para que a Gold Letra proporciona isso. Estevão, escolhe um lugar, um passeio cultural para levar esse jovem. Escolhe um passeio técnico para levar esse jovem. E aí a gente leva o garoto e ele vai ao Real Gabinete Português. Ele vai ao Palácio do Catete. Ele consegue ir em vários museus do Rio. E ele fala assim, gente, eu posso. Aqui é possível. Ele vai ao teatro. E, gente, mas teatro eu só vejo na televisão. E traz possibilidades a ele de mudança. E aí eu digo pra ele, tá vendo, cara? É possível. Aqui também é teu. E aí quando ele começa a se apropriar disso, aí começa o processo de transformação. Porque eu vou na sala de aula, eu posso não estar dando aula, tá? Porque mesmo na época do Raí, eu sempre tive três aulas na semana, e aí eles tinham aula de português, aula de matemática, aula de conhecimentos gerais e informática, e tinham aula com o serviço social, tá? E eu vou 3 vezes à sala de aula. 3 vezes à sala de aula para eu dar aula. Mas esses meninos me viam todo dia. Porque todo dia eu vou à sala. E digo assim, olha, faltou fulano de tal. Aí o cara fala assim, gente, como que esse cara lembra do nome do fulano de tal? Uau. E é muita gente, né? Muita gente. Você tem que lembrar, porque o que acontece? Quando eu lembro do teu nome, você diz assim, esse cara se preocupa comigo. É verdade. Essa é a sensação mesmo. Esse cara tá preocupado comigo. Quando esse cara me dá uma bronca pra eu sair da sala de aula, daquela bronca pra eu sair da sala de aula, né? E a gente acha que ele vai expulsar a gente da sala de aula. Ele diz, não, pode, abra o livro aí que tem aula. Aí o cara fala assim, pô, eu não acredito que o cara me expulsar e não me expulsa. Então, são essas questões de cuidado, né? E que devem ser visualizadas. Hoje, os nossos processos de curso são um pouco diferentes. São cursos profissionais que são assinados pelo Senai, mas com a metodologia da Gold Letra. E qual é a diferença? Nenhuma. Continua o mesmo carinho, o mesmo tratamento, o mesmo cuidado com esse aluno. Só que hoje a gente tem um número maior de cursos e um número maior de jovens sendo atendidos. Hoje, em média, a Gold Letra atende a 350 jovens. Uau. Entendeu? E aí você me pergunta, Estevão, você conhece esses meninos todos? Todos, porque eu vou na sala. Todos porque eu pergunto, eu digo, o que houve que você não veio ontem? Não sabe nem o que falar. Não sabe, porque aí ele fala assim, gente, como que descobriu que eu não vim ontem? Entendeu? Então é esse tratamento. Eu acho que é isso que me motiva, sabe? Isso é que me impulsiona. Porque eu digo o seguinte, claro que você vai ver num ambiente de favela muitos darem certo. Mas você vai ver também alguns que deram errado. Mas ainda assim, aqueles que deram errado tiveram a oportunidade de ter um olhar diferente. Uau. É porque a probabilidade é bem pequena, né? Mas você começa a mostrar para eles que ele tem a possibilidade. Tem a possibilidade. Né? Oportunidade. Então, eu posso dizer com experiência de causa que até aquele que debandou, ele foi orientado por mim. Uau. Mas só muda de vida quem abraça a oportunidade, né? Não adianta ter a possibilidade, a oportunidade diante de você, mas se você não abraçar,
de nada vale. É verdade. Que, inclusive, esse cara que tá do teu lado aí, ele, há muito tempo atrás, me concedeu oportunidade, né, qual nós abraçamos, e uma fala que eu carrego dele é: a oportunidade não respeita o seu processo. Então, independente do que você está vivenciando, se você começar a se entregar às frustrações da vida e rejeitar a oportunidade, ela vai fugir de você e vai passar para outro. Esse outro vai abraçar e vai passar pelo mesmo processo, ou talvez pior do que você, mas não vai desistir, vai obter o sucesso que você deveria ter, mas não teve. E aí lá vai um conselho para você que está nos assistindo: aproveite a oportunidade, ignore as frustrações, faz parte da vida, levanta a cabeça, vai para cima, porque às vezes a oportunidade pode ser única e não volta mais. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E eu costumo dizer o seguinte: você precisa ter entrega. Uau. Tá. E às vezes a entrega está no meio de uma confusão que você está vivendo na vida pessoal. Tá? Às vezes você está com a casa caindo, você não tem o que comer, o que vestir, porque o que acontece, chega na minha mão isso. Mas você precisa respirar e ir em frente. Como que é em frente? Sabe? Eu tive jovens lá que precisavam: olha, professor, eu vou ter que abandonar o curso porque eu preciso trabalhar. Porque eu preciso manter a minha casa. Mas eu prometo pro senhor que eu volto. E aí volta anos depois, volta para fazer o pré-vestibular, volta para ir para a universidade. E eu não atendi só jovens, tá? Eu tenho algumas experiências muito boas, né? E a gente teve uma experiência muito sensacional na pandemia. Na pandemia, as minhas aulas eram online. E aí, como dar aula online para o povo de favela, em que muitos não têm internet, utilizam a internet do celular, entrando turmas novas, eu tinha que resumir conteúdo, eu tinha que apoiar o garoto. O garoto estava passando por diversas situações, o pai perdeu o emprego porque a condição econômica do país ficou abalada. E aí, como se vira no meio disso daí? E aí eu recebo uma jovem senhora chamada Gilda. E Gilda entra para minha turma ainda fazendo a primeira fase do ensino fundamental. Nós recebemos ela numa turma de agente social, tá? Uma turma de mulheres que são agentes sociais, e ela começou a estudar com a gente, ajuda. E eu sempre pedi, isso daí é comum, Raiz, sabe? Eu sempre pedi a redação no final de um filme, ou no final de alguma atividade que eu dava. Eu falo: gente, você escreva uma redação sobre isso, sobre aquilo, até mesmo para eu poder ter a percepção da escrita, ter a percepção do conteúdo que estava sendo escrito, do conteúdo que estava sendo escrito. Então eu tinha que ter essa percepção. E eu recebi as redações da Gilda. E eram redações assim, meu amigo, sem pé, nem cabeça, nem costela. Eu falava assim. E aí quando ela ligava, aí ela falava assim: e aí, professor, como estão? Eu falava: Gilda, estão excelentes, mas você vai precisar mexer nisso, nisso e nisso. Mas estão muito bem escritas. Eu estou gostando muito das suas redações. Se eu dissesse para a Gilda naquele período, queridos, em que ela tinha perdido familiares, que ela estava escrevendo mal, eu perderia a Gilda. E não era o meu intuito perder a Gilda, porque eu via potencial excelente da Gilda. A Gilda passou para o UFRJ, passou para o UERJ e faz serviço social hoje. Escreve artigos. Uau. E aí ela chega para mim e diz assim: eu vou falar uma coisa com o senhor. E aí eu digo: fala, Gilda. O senhor sabia que eu escrevi errado, não sabia? Claro, gente. E por que o senhor nunca falou? E aí eu falei exatamente o que eu falei aqui pra vocês. Se eu dissesse naquele momento pra Gilda: Gilda, você escreve mal, eu perdi a Gilda. E o meu intuito não era perder a Gilda, era
transformar a Gilda. E aí, nesse período, uma jovem senhora que era ruim em matemática foi campeã das Olimpíadas de Matemática da escola. Que isso. Entendeu? Top demais. Então, é esse o trabalho. Eu não vou ficar preocupado. Você não aprendeu hoje, mas não quer dizer que você não vai aprender nunca mais. Você não aprendeu hoje, não quer dizer que você não vai aprender sempre. Nós temos essa questão, né? Não aprendeu isso, não vai aprender nunca mais. Todos nós temos potencialidades, e eu falei isso pra vocês aqui no início. Então, tem que se jogar. E às vezes o cara não tem força pra se jogar, então você vai ter que jogar ele. Não, empurrão, vai. Entendeu? Você vai ter que jogar ele. E aí ele vai. Você pode me perguntar como eu lido com a frustração quando o jovem não consegue. No início eu ficava muito triste. Mas depois eu comecei a entender o seguinte: 50% sou eu, mas 50% é você. Você precisa cumprir os seus 50%. Uma coparticipação ali, né? Uma coparticipação. Entendeu? Caramba. Isso tira uma carga de você, né? Isso, porque e isso foi uma colega de trabalho que falou pra mim: Estevão, ela me viu muito entristecido por causa de um jovem que não atendeu a expectativa, e ela disse assim pra mim: cara, você fez tudo, você fez a sua parte, só que você não pode fazer a parte dele. E isso caiu como uma luva pra mim, né? E eu comecei a pensar o seguinte: realmente eu não posso fazer a parte dele. Ele tem que fazer a parte dele. Eu tenho que querer. Ele tem que querer. E eu costumo dizer assim: ainda que ele não queira, eu tento fazer ele querer. Entendeu? Tem um processo, sabe, gente, que eu faço assim. Eu falo assim: você vai querer, você vai. Não, e é engraçado que isso, tipo... não quero mais. Por exemplo, Raí, um jovem maravilhoso, um namorador. Mas aí eu falava assim: Raí, eu estou de olho em você. Rapaz... Aí ele falava: tudo certo, professor. Mas se desenvolveu bem, entendeu? Foi buscando. Ele e os outros meninos se desenvolveram bem. Era muito difícil você não ter uma grande desenvoltura na turma. Muito difícil. Muito difícil. Não é porque sou eu que executo, não, entendeu? É porque eu faço eles... Eu conscientizo a eles de onde eles estão, o que eles estão enfrentando e por que eles estão enfrentando aquela condição e se eles querem mudar. Eu tenho que conscientizar o jovem. Eu não posso dizer que é muito importante ter um iPhone. Eu acho sensacional você ter um iPhone. Mas eu acho sensacional você saber falar inglês. Uau. Por quê? Porque o inglês vai te mudar de patamar, o iPhone não. Caraca, é engraçado que a maioria acredita que o iPhone te troca de patamar, né? Entendeu? A mentalidade é uma coisa terrível. Entendeu? Por exemplo, ele desenvolveram uma profissão, uma potencialidade, muda ele de patamar. Agora o iPhone não. Toda vez vai lançando um atrás do outro. Sempre lançando. Daqui a pouco perde o valor. Aí às vezes eu digo, cara, é super legal você fazer podcast, é super legal você fazer coisas na internet. Você precisa ter conteúdo. Sem conteúdo você não vai a lugar nenhum, gente. É verdade. É um fato. Entendeu? Então, é uma questão de mostrar ele como que é o crescimento, né? Isso é importante. Mas teve assim um ponto em que tu... porque assim, eu também, como a gente trabalha ensinando pessoas, né? Tentando transformar isso. É um sentimento que é um tanto complexo, né? Tipo assim, a pessoa tem os 50% da pessoa e você às vezes olha pra pessoa e a pessoa não parece que não vai te entregar aquilo. Não vai te corresponder, né? E aí você tenta fazer mais. E aí, às vezes, por algum laço afetivo, a gente acaba conectando assim com a pessoa, com a história dela e tudo mais, né? E assim,
Mas já aconteceu assim muitas vezes de tu tentar fazer a parte do outro e acabar ali... Já, né? Porra, aí. 17 anos, mas já fiz parte de gente dessa. Passou já Entendeu? caminhão já. E aí, o que acontece de assim, o cara às vezes não conseguir entender naquele momento. E acontece também o seguinte, o cara às vezes pega aquela informação ali e daqui a algum tempo ele trabalha aquilo e desenvolve e volta lá para dizer pra gente, olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu tenho esse crescimento, eu tenho esse negócio, eu tenho... eu desenvolvi nessa universidade, hoje eu já faço doutorado, já faço mestrado, hoje eu faço isso, hoje eu tenho uma empresa. Então, para você poder entender, eu tenho alunos que têm empresas que empregam os alunos de lá da fundação. Quer dizer, Caramba. é um ganho absurdo. Sim. Eu tenho jovens que foram meus alunos, que hoje são meus colegas de trabalho. Sensacional. Sensacional. Transforma. Eu costumo dizer que é 100% de excelência. Entendeu? Cara, eu falei, que doideira. Na sala do lado, minha menina que trabalha no RH foi minha aluna. Eu falei, gente, a menina trabalha no financeiro, a Karina é minha aluna. E agora é minha colega de trabalho. Aí eu tenho a Laura lá. A dos cálculos lá. Eu tenho a Laura lá em cima, na captação. Gente, a Laura foi minha aluna. A Laura é meu colega de trabalho. Como assim? Entendeu? Aí você vê o seguinte, deu certo. Tá dando certo o que você tá fazendo. Eu tenho uma amiga minha, assistente social, trabalhou comigo há pouco tempo, agora a Natália, que ela diz assim, Estevão, os seus métodos não são os convencionais, mas dão certo. E eu passei a acreditar nisso. Eu descobri... Todo mundo seguiu o padrão. Entendeu? Tu quebra o protocolo. Quebra o protocolo. Entendeu? Os caras falam assim, gente, Estevão, que doideira. Mas tem sido muito gratificante trabalhar lá. E fazer esse trabalho, né? Eu costumo dizer que o fazer esse trabalho é muito mais gratificante do que qualquer outra coisa. Em algum momento assim, você olhou isso aí e falou assim, cara, sei lá, ou algum aluno acendeu na tua mente, assim, tipo assim, eu nasci pra fazer isso. Foi... Assim, é isso. Esse é o ponto. Qual é o ponto da história? Assim, você tem uma trajetória maravilhosa. E gosta de pessoas. Mas assim, você teve algum momento ali que você tipo assim, acendeu isso aí. Ela falou assim, cara, não tem outra coisa. É isso aqui que é o... Que a minha trajetória de ver agora é isso que eu vou fazer. Educação, pessoas. Tem que ser isso. Na realidade, Raí, o que acontece? Eu penso da seguinte forma. Tudo que me for dado, eu tenho que dar o meu melhor. Talvez o meu melhor não seja o melhor para você. E aí também é problema teu. Foi direto. Eu aprendi. É problema teu. E às vezes o meu melhor não é o seu melhor. Mas isso daí também é um problema seu. Ele é diferente. Muito bom. Agora, eu vou utilizar todas as minhas forças para fazer o melhor. Claro, e eu vou dizer para você, nem todos são bons em informática. Como também nem todos são bons em linguística. Como também nem todos são bons em falar em público. Como também nem todos são bons cantores. Como também nem todos são bons engenheiros. Cada um dentro da sua peculiaridade. E o que eu aprendi? Se eu vou fazer isso daqui, eu vou dar o meu melhor naquilo dali que eu vou fazer. Na verdade, eu sou músico por raiz. Eu sou excelente no que eu faço dentro da música. Poderia fazer melhor? Poderia. Tenho erros inúmeros, porque qualquer profissional tem. Mas é o que eu realmente gosto de fazer. E aí eu utilizei toda essa sensibilidade da música para atuar em outras áreas. Por exemplo, eu gosto muito de matemática. E aí eu falei, gente,
eu acho que com a contabilidade, que é uma ciência que cuida do patrimônio, eu vou vou me desenvolver bem, me desenvolvo bem nela também. Eu vou me desenvolver bem com a educação, eu me desenvolvo também bem. Por quê? Porque eu tento dar o meu melhor. Eu acho que é o seguinte, não existe algo que você não se dedique na totalidade que vá sair bom. Mas se você se dedicar, vai sair bom. Entendeu? Você não vai ser o papa daquilo dali. E eu nunca quis ser. Mas eu sempre quero dar o meu melhor naquilo que eu estou desenvolvendo. E o meu melhor pode não ser o seu. Que isso também não quer dizer que está ruim ou que está mal feito. É o meu melhor dentro da minha limitação daquilo que eu consigo desenvolver. Você consegue ver isso também, Estevão? Assim, com cada jovem? Assim, Eu consigo. Eu consigo. Porque, por exemplo, vão ter jovens que eles vão se dedicar, vão fazer o melhor deles dentro daquela esfera ali. Tem outros que vão alcançar outras esferas. Tem outros que vão lá na frente. Vai ter cara meu que um dia vai ser presidente da República. E daí, super legal. Mas não vai ser diferente daquele que hoje tem um negócio de sanduíches. Ambos se desenvolveram dentro da esfera deles. É isso que é importante. É importante o desenvolvimento. Qual é a esfera seguida? É com o jovem. Porque senão a gente fica pensando assim, todos têm que ser presidente da República. Não é isso. Todos precisam desenvolver suas potencialidades. O humano tem essas características. Fomos criados assim. E é essa visão que a gente precisa começar a amadurecer e começar a ter. Entendeu? E o jovem de favela, ele não tem essa visão. Ele acha que, por exemplo, trabalhar na loja da Dona Chiquinha é o melhor que ele consegue fazer. Não estou dizendo que a loja da Dona Chiquinha não é um bom trabalho. Mas eu estou dizendo para ele o seguinte, cara, a loja da Dona Chiquinha é o início. Você pode andar mais. Perfeito. Muito bom. É questão de ambiente, né, cara? Tem ambiente que não vai caber mais você. Isso. Você precisa sair. Quando você entende que aquele ambiente te fez crescer, você já conseguiu usufruir de tudo um pouco, obteve ali êxito naquilo que você está fazendo, cara, teu momento chegou de voar. Eu tive uma situação que eu acho muito engraçado. Eu encontrei com ele essa semana. Ele mora agora ali acho que está morando perto da Tavares Guerra. Os ricos do Caju. Ali é um ambiente. Zona Sul. Zona Sul. Onde tem boas casas. Mas, rapaz. Pessoas estão. E aí, encontrei com ele. E ele foi um aluno que me surpreendeu muito. O Rafael. Por que ele me surpreendeu? Ele tem o próprio negócio dele, como tu também tem, como outros também têm. E por que ele me surpreendeu? Que eu mandei, na época, o Rafael para um jovem aprendiz. Ele falou, não vou para esse jovem aprendiz. Não vou ficar lá. Eu falei, mas por que você não vai ficar, menino? Eu acho que você tem que ir. Porque o senhor me ensinou a escolher. E eu não escolhi aquilo lá. Por isso eu não vou. Eu falei, gente, eu acho que eu ensinei muito a ele. O senhor me ensinou a escolher. Eu falei, é verdade, eu te ensinei a escolher. Caramba. E aí, olha a minha preocupação. Eu preciso botar esse menino no jovem aprendiz, porque ele precisa ter uma grana para poder, sabe, se ambientar. Mas ao mesmo tempo ele disse assim para mim, olha, professor, eu não vou para esse lugar porque o senhor me ensinou a escolher. O senhor me deu ele está dizendo assim, o senhor me ensinou a ser independente, a ser uma mente pensante. Então eu não vou para lá. Caramba. E a minha cara, gente? Eu falei, gente, realmente falei isso. Rapaz. Acho que eu falei, eu falei, gente, eu vou ficar quieto. Hoje ele é dono de uma empresa de tecnologia. E aí eu fico pensando assim, gente. E pior que eu falei isso pro garoto. Entendeu?
E aí, na época, a assistente social era a Vanessa Prachetes, e ela dizia assim: Estevão, você falou isso pro garoto. Agora você não pode nem forçar o garoto a nada. Entendeu? Porque você não pode. Porque você ensinou isso, cara. Ele agora tá andando sozinho. Então, se ele tá andando sozinho, você já cumpriu a sua missão. Acabou. Entendeu? Então é isso. Eu acho que é muito isso. Agora tem um ponto engraçado aqui. Na minha trajetória, eu tive alguns momentos, né? Tive alguns momentos e eu fiquei pensando sobre isso agora. Que todo profissional que, né, se dedica, né, que, cara, cresce absurdamente assim no seu ramo, ele tem alguns momentos, e são momentos que onde a gente pensa em largar tudo. Ah, tem. Isso não seria humano, né, gente? Assim, eu já teve uma vez que eu literalmente larguei mesmo. Mas meus clientes foram lá na minha casa. Você não vai largar não, e tal, voltar. Mas foi doideira. Assim, pra você já aconteceu de você... Que assim, a gente sente isso, mas você já chegou a fazer isso, não? Em algum momento assim da trajetória, não? Assim, não quero... Não, agora vou pra outra coisa. Eu não quero mais isso. Assim, eu não sei se eu tive isso. Ou se eu tive tempo pra ter isso. É porque eu não sei. Eu faço tanta coisa, gente, que às vezes eu não tenho tempo pra pensar nisso. Entendeu? De, assim, vou largar tudo, porque eu acho que... Eu já pensei da seguinte forma: em utilizar outras estratégias para conseguir aquilo que eu desejo. Mas, assim, vou abandonar tudo. Eu não penso dessa forma, porque o que eu faço eu curto. Entendeu? Então, se eu curto, mesmo que ainda não esteja de acordo com o que eu desejo, eu vou batalhar para que aquilo ocorra. Entendeu? Porque às vezes, o que causa frustração na gente? É que às vezes a gente quer aquilo de forma imediata. Perfeito. E às vezes aquilo não vai surgir de forma imediata. Aquilo vai ser gradativo. E ser gradativo não quer dizer que não vai acontecer. Entendeu? A gente quer atropelar. Exatamente. Né? E assim, atropelar o processo é muito complexo, tá? Porque o que acontece? Você pode ter ganhos de outra forma. Sabe? Aí você pensa assim, é só esse caminho aqui que dá. Mas se eu pensar em outros caminhos para eu poder conseguir esse objetivo aqui? Então tem que ter o plano A, e principalmente negros precisam ter plano A, B, C, D, E, F, G, quase um abecedário. Se não der aqui, vai. Exatamente, eu sou ainda G5, uma hora vai ter que eu dar sou certo. G5, entendeu? Eu sou G5, pode, cara, o vidro total negão, entendeu? Então eu tenho que ter... Eu não posso ter um plano só. Eu tenho que ter 500 planos para chegar naquele objetivo. E assim, eu nunca me vi nessa assim, eu vou abandonar, eu vou largar, ou isso ou aquilo. Às vezes você fica de saco cheio de certas situações. Isso acontece, entendeu? Você fala certos comportamentos, certas atitudes, você fica de saco cheio. Isso é normal, a gente é humano, a gente vai ficar de saco cheio. Mas eu nunca me vi negligenciando o processo, abandonando ele no meio, dizendo, olha, eu não quero mais fazer, porque isso não é mais a minha cara, ou eu não quero mais fazer. Eu nunca pensei dessa forma. Eu ainda não pensei, eu não cheguei nesse ponto. Posso vir a chegar, entendeu? Mas até hoje eu costumo dizer que o meu sucesso é medido pelas realizações, tá? Então, eu quando consigo realizar, ali está medido o meu sucesso. Uau. Terrível. Eu me propus, né? Meu sucesso é medido pelas realizações. Pelas minhas realizações. E quando eu consigo realizar aquilo dali, ponto. E eu vejo isso em muitas coisas que eu faço, né? Às vezes os caras dão as coisas como perdido, né? O ser humano, ele tem muito isso, né? E não vai dar certo, não, fulano não consegue, Bertano... Eu nunca tive essa ideia,
sabe? Essa negatividade. Essa negatividade, esse pessoal carregado não gosta, não. Ih, fulano não consegue, Bertano não consegue. Eu nunca vejo isso. Eu sempre acho que o ser humano vai desenvolver, que ele vai aprender. Ele foi criado com potencialidades muito grandes. Então, se você não vê esse cara desenvolver, é porque aquele cara não quis desenvolver. Mas não que ele não consiga fazê-lo. Entendeu? Então, quando eu começo a... Eu não tenho essas crenças limitantes, né? Eu não fico dizendo, olha... Bacana. Mas também não é aquele papo do coach, você será vitorioso sempre. Não é isso. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Não é isso. Também não é o papo de... que não é isso. Não é isso. A questão eu não creio que o cara não vai desenvolver. Ele só não vai desenvolver se ele não quiser. Ele pode demorar no processo aí. O processo pode ser demorado. A gente pode ver aí pela história da KFC, o coronel, ele apresenta aos 65 anos uma receita de frango frito. Apresenta para 1.000 investidores. Dos 1.000 investidores, só um investe. E hoje a KFC é uma das maiores redes de fast food do mundo. Então, o que eu estou dizendo ali para você entre linhas? Você tem que galgar. Pode não acontecer hoje, pode não acontecer amanhã, pode acontecer quando você estiver no final da vida, mas vai acontecer. Porque você se propôs aquilo. Agora a gente tem muito a mania de achar o seguinte: não aconteceu no meu tempo, eu não vou conseguir gerar. Não existe. Eu não consigo ver dessa forma. Entendeu? Eu não tenho esse grau de pessimismo que as pessoas têm. Gostaria de tê-lo. Isso, na verdade, mostra a sua mentalidade resolvida. Isso. Graças a Deus, eu sou bem resolvido. Bem. Porque a maioria das vezes... Isso é muito bom. As pessoas têm a mentalidade bagunçada, né, e crença limitante. Limitante. Da onde vai desenvolvendo através da nossa infância ali, Isso. vai ouvindo as coisas de pai para filho, de avô e tal. Ali. E vai vindo, aquela cultura vai nascendo dentro de você quando você chega a uma certa idade, tem que tomar algumas decisões, por exemplo, você tem medo. E você acaba não tomando e tal. E aí a gente vive naquele lance de tipo assim, não deu certo até aqui, não vai mais dar certo. Mas pra quem tem mente resolvida, não deu certo agora. Mas se eu continuar, persistir, vai chegar. Vai chegar. Exatamente. Vai Perseverar, né? Sabe aquela coisa? Adolorido, mas vai chegar. Vai dar bom. Vai dar bom. Uma pergunta, Teu. Como você concilia hoje a sua vida profissional com a sua vida pessoal? Porque assim, você passa bastante tempo, né, se dedicando ali às pessoas e tal. E como é que o senhor se dedica, tipo, questão familiar, igreja, como o senhor concilia tudo isso? É uma loucura, né, gente? Eu não sou normal. Eu acabei descobrindo que eu não sou normal, né? E a pergunta é, quem é? Né? A pergunta é quem é? Hoje eu sou diretor da música da minha igreja, né? Estou como diretor da música da minha igreja. Dirijo um coral chamado Querigma Coral, que começou bem tímido, né? E a gente foi crescendo, foi ganhando espaço. A gente investiu não só financeiro, mas investimos tempo para que ele tomasse corpo. E ele tem tomado um corpo bem interessante. Pessoas leigas, nem todos sabem música ali, mas isso aqui é importante, mas são pessoas dedicadas. Eu sou um líder religioso na minha comunidade. Eu sou adventista do sétimo dia, então eu sou um líder religioso ali, na comunidade local do Jardim Novo, que é onde eu congrego.
Na minha vida pessoal, sou eu, minha mãe e minha irmã, somos muito felizes naquela casa, fazemos bagunça sempre, viajamos, fazemos coisas, resenhas, e recebemos pessoas em casa, entendeu? Nos damos com os vizinhos, entendeu? É importante, porque às vezes o cara recebe pessoas por casa. Tem alguma coisa normal aí, entendeu? Isso não é muito normal por aí, né? Não. E aí formei a minha irmã hoje é engenheira, corretora também de alto padrão, uma garota super esperta. Eu tenho outros irmãos por parte de pai, do primeiro casamento do meu pai. Meu pai casou a primeira vez, ficou viúvo e casou de novo, né? Ele não é bobo. Danadinho. E aí nasceu eu e minha irmã. E assim, eu tenho uma família muito unida, muito apoiadora, que isso também é muito importante, gente. Entendeu? Muito apoiadora. Quando eu digo família, a minha casa em si, e os meus primos também, a gente se envolve, né, muito. E aí eu tenho uma prima que foi diretora de posto de saúde durante muito tempo, hoje trabalha na área da saúde. Eu tenho uma outra que sempre incentivou o estudo, que mora hoje em Portugal, que é a Fátima, entendeu? Tem a Sandra, que é diretora de posto de saúde, tem a Ana Paula, que é enfermeira, e a gente se colocou a estudar, tá? Isso foi uma coisa que aconteceu na minha casa. A gente se colocou a estudar e se desenvolver. Minha prima foi para o mestrado na Europa e tá no doutorado e não voltou, e diz que não volta mais. E aí você pensa assim, que idade que essa mulher tem? 60 anos. Uau. Então, pra gente, o céu é o limite. Nós somos, eu costumo dizer o seguinte, estamos na linha de Deus atemporal. Não tem tempo para se estudar, não tem tempo para se reciclar, para se crescer, entendeu? Então a família é muito desenvolvida nesse sentido, né? Ou estuda, ou abre um negócio, faz um... A gente está sempre em movimento. Isso ajudou muito, né? Na minha formação. A igreja também me ajudou muito na formação, porque é uma igreja tradicional, com um olhar peculiar para a educação, entendeu? É uma igreja que tem universidades, que tem escolas, que tem rádios, que tem diversas coisas dessa denominação. Estamos na TV o tempo todo, com a TV Novo Tempo. Então, nos ensinou também a desenvolver. Então isso tudo eu acho que foi um aglomerado de coisas, entendeu? Ter um pai músico, de samba, a gente é muito eclético no que ouve. Se você me perguntar, Estevam, você ouve o quê? Eu ouço tudo. Isso nos ajuda muito. Incrível, né? Tá acompanhando sempre. Eu tô sempre, entendeu? Envolvido. Assim, tu falou que é diretor e a gente te acompanha também, tá? Né? Agora fala um pouquinho aí. Da música? Quando foi que... Porque quando a gente se conheceu, eu fui seu aluno, mas, cara, eu não sabia que o Estevam, ele tinha essa... Depois eu vi lá no Instagram lá e tal, falei, caramba, cara... Olha esse cara cantando. O cara lá regendo. Eu falei, rapaz, quando aconteceu isso na tua vida? Na verdade, isso aconteceu aos 14 anos de idade. Foi quando eu fui pra música, aos 14 anos de idade, tá? Eu gravei a primeira vez aos 27 anos. E aí depois eu fui gravando outras vezes, né? Sempre gravei gospel. Estudei música clássica. Por que eu estudei música clássica? Vou contar pra vocês qual era o lance. Como que funciona? Eu cantava, eu tinha uma voz boa, né? Cantava na igreja, mas eu não tinha... Aí eu gravei a primeira vez, produzido por um primo meu, que foi muito tempo... músico da Fernanda Abreu, e depois foi músico, tinha um trio chamado, eu vou lembrar daqui o nome do trio, Ebony Vox, entendeu? Eles foram muito tempo sensacional, Alexandre Lucas, Júlio, e esses caras faziam um som sensacional, black. E aí ele pegou e falou assim, Estevam, quando você gravar, eu quero te produzir. E aí eu tive um que produziu musicalmente, outro que produziu financeiramente, tá? E aí lançamos o primeiro trabalho.
Só que você, por exemplo, lança um músico no país, ele precisa ter muita força de vontade. É O verdade. músico no Brasil ele tem que ser assim, ultra força de vontade. Gospel piorou. Pô. E aí tem que ser a ultra da ultra, entendeu? E aí gravei a primeira vez. E aí eu falei assim, gente, eu acho que eu preciso estudar canto. Porque apesar de fazer o negócio direitinho, eu preciso dar uma estudada pra ver se o que eu tô fazendo tá certo ou tá errado. Eu comecei os estudos na Vila Lobos, fiz parte do coro Vila Lobos, cantei no coro Vila Lobos, regido pelo maestro Joel Teles, que foi meu professor de canto durante um tempo. Depois eu estudei com ele, com o Tacílio, né? Aí saí da Vila Lobos e aí eu falei assim, agora eu vou cantar no coro Itália. E eu era o único café no meio do leite do coro Itália. Só tinha eu de negão no coro Itália. Coisa que não era difícil. Coisa que não era difícil. Básico até Estava demais. eu lá. Pra não dizer G5 só tinha. Tinha aquele assim. Mais ou menos. Aquele um pouquinho mais ou menos, que era uma outra amiga minha, Sheila. E aí comecei a estudar. A professora lá, eu lembro que ela tinha uma unha desse tamanho, né? Caramba. E aí nós ficamos lá cantando no coro Itália durante muito tempo. Aí saí do coro Itália, eu comecei com os estudos particulares porque eu queria ser cantor do Municipal do Rio. Eu falei, vou ser cantor do Municipal do Rio. Você. E aí eu comecei a estudar. Você foi muito claro, né? Na tua... nas minhas decisões, né? Uhum. Aí comecei a fazer o estudo clássico e comecei a estudar com um professor chamado Vladimir Cabanas. Eu era muito duro na época, né? Eu era duro que doía. Aí eu comecei a estudar com o Vladimir e na época, quer dizer, canto sempre foi muito caro. Entendeu? E é uma coisa que as pessoas com pouco recurso não têm acesso. E eu estudava com um professor de ponta, que era contratenor do Teatro Municipal. Então, quer dizer, eu estudava com um cara top dos tops, entendeu? Numa cobertura em Copacabana. E aí eu ia estudar lá. Eu comecei os estudos eu comecei os estudos separados, depois eu falei assim. Aí teve uma amiga minha que precisava se preparar para representar o Brasil no Japão, Ana Bárbara, e aí a gente começou a estudar junto para dividir o valor, porque a pista estava salgada. Aí começamos a estudar juntos, e aí depois fiz 3 anos com ele, e aí depois eu falei, não quero mais ir pro Municipal, não vou utilizar isso pro gospel. E aí gravei outras vezes, mas assim, foi muito proveitoso, né? Isso para mim. E me deu muitas outras vantagens a música, né? Porque ela me ajudou na bronquite que eu tinha, diminuiu bastante, né? Porque abre os pulmões, aquela coisa toda. E me deu muita vantagem. Aí comecei, aí utilizei isso, a música, para ganhar espaço dentro da denominação, e fui viajando o Brasil inteiro, fui a vários lugares do Brasil, e vários lugares fora do Brasil cantando, entendeu? E não era uma divulgação, porque assim, aquela divulgação que você aparece na TV, fiz TV há muitos anos atrás com o pastor Nilson do Amaral Fanini, que era líder dos batistas. Ele tinha um programa chamado Reencontro na TVE, e eu gravei algumas vezes com ele lá, né? E através do pastor Josué, que fez a ponte, né? E a gente foi fazendo um trabalho bem legal. Depois eu gravei outras vezes, gravei vários materiais, e viajando pelo Brasil, né? Porque aí um fala pro outro, outro fala pro outro, aí os caras conseguem um agente bom para você, e esse agente faz a sua apresentação em outros lugares. Eu agora há pouco tempo estive no Pará, né? Logo ali. Pará não é quente. Nada. Peguei uma estrada que quase não é perigosa, Belém-Santarém. A estrada da morte. Rapaz. Mas assim, muito gratificante. E cantei muitos lugares bons aí do Brasil, né?
de fora também. Tudo através da música. A música realmente me deu possibilidades. Uau. Incrível, né? Então é música também, né? Eu vou usando. Eu vou cantar. Eu vou usando as coisas. No mínimo. Eu vou usando as coisas que me são dadas, né, gente? É só assim. Tudo que vem a mim, jamais lançarei fora. É o que eu faço, cara. Exemplo, você faz, pega e abraça. Aí eu abraço, eu curto fazer aquilo dali, eu vou fazer. Entendeu? Agora estamos numa missão naquela instituição. O emagrecimento. Tem um aplicativo que o povo tá usando, uma loucura, e eu tô lá no meio, tira foto e corre todo dia. Eu acordo doido, né? Assim, eu acho que é legal você, sabe, tá envolvido. Eu acho que você tá vivo, né, gente? Intensificar, respirar, gente, vai ajudar a respirar. Um lance que o senhor comentou há muito tempo atrás, tinha que a episódio lá na fundação, que o senhor falou que em determinado lugar que o senhor foi, viajou, só tinha gente mais clarinha, né? E aí te olharam assim, estranho. Ah, foi. Foi sim. É assim, me olhar estranho não é difícil também, não. Porque às vezes os lugares que eu estou não tem muito meu povo. Entendeu? Porque, assim, quanto mais você vai estudando, não que as pessoas não queiram, tá? É porque você não encontra mesmo. Às vezes você não encontra. Você encontra mais, você encontra menos. E aí, por exemplo, eu fui ao Nordeste, eu fui a Natal e fui a João Pessoa. João Pessoa é uma das cidades mais maravilhosas que eu já fui no Brasil. E chegou a Manaíra, né? Manaíra, que é um bairro de João Pessoa. Estamos lá em Manaíra, porque alugamos um apartamento em Manaíra, na zona sul de João Pessoa, eu e mais alguns amigos. E esses dois amigos meus, que são G5 também, fomos para a praia, né? E só tinha nós três de negros, G5, ou retintos, né? Como é aplicado pelo serviço social. Só tinha nós três num perímetro, gente, de mais de 7 quilômetros. Caramba! Houve um problema com a gente na área bancária, e a gente foi na delegacia para dizer o que tinha ocorrido, e aí o delegado dizia assim, vocês são de onde? Eu falei, somos do Rio. Vocês têm dinheiro, né? Não entendi nada, porque eu sou angolano, gente. Porque vocês estão tirando chinfra aqui em Manaíra. Isso quer dizer, não é comum. Entendeu? Caramba. E aí, isso aí me mostra como temos o racismo estrutural no Brasil. Entendeu? Não é comum. Tem que ser comum pardos e negros frequentarem esses lugares. Irem para esses lugares. Por exemplo, minha mãe e minha irmã foram uma viagem, há pouco tempo, uma viagem de transatlântico. No andar delas, só tinham elas. E aí, prova cada vez mais que a gente tem que mudar esse circuito, né? Tem que mexer nisso. Eu quero ver mais alunos meus. Por exemplo, eu fico feliz quando encontro um aluno numa viagem. Entendeu? Que eu falo, já rompeu as barreiras. Porque é isso que precisa ser visto, né? E assim, é muito criterioso pra gente isso, né? É muito importante pra gente isso. Isso só mostra que todos podemos. Exatamente. Só precisa se ver. Só precisa se ver. Sabe? E precisa se ver e buscar estar ali, sabe, gente? Tem que... Você pisar no lugar e, tipo, ter ele por herança ali. Por herança. Você possuir. Aqui é meu. Aqui é meu lugar. Isso, não quero nem saber. Às vezes o cara tá sem um puto no bolso. Daqui é meu. Aqui é meu, exatamente. Entendeu? É você ter esse olhar, né? E batalhar por aquilo dali. Sabe, gente? Eu acho que a gente simplesmente
Ah, não vai dar, não vou conseguir, tá difícil. Gente, difícil é tudo na vida, gente. O que é fácil? Vocês me disserem aqui, chegar aqui foi fácil? Não. Não tem nada fácil. Só Jesus. Você me disser o que é fácil pra mim, me fala porque eu quero participar. Porque até hoje, até hoje tudo foi difícil pra mim. Entendeu? Mas ser difícil não quer dizer que eu não consiga. Tem isso. Eu vejo os caras falam assim, gente, é muito difícil. Não vou conseguir fazer isso. Não existe isso. Entendeu? Eu me inscrevi. Eu só me inscrevi num concurso de música na minha vida. Foi no Eigo da Sony Music. E aí eu falei assim, me inscrevi no Eigo da Sony Music. Cara, eu fiquei entre os 10 finalistas do Rio de Janeiro. Uau. Top. Cara, pra mim já foi prêmio. Passei por inúmeras fases. Entre centenas de pessoas. Tu jogar um montão pra trás? Poxa, ficar entre os 10. Os 10? Os 10 finalistas? Para! Tem gente que só acredita em vitórias se ele for o primeiro lugar. Eu não tenho isso, não. Eu estou lá. Já conquistei, Eu já pisei aqui. Nossa. Então é esse o olhar. Eu acho que falta muito isso, sabe? Eu não sei se as pessoas acreditam que não conseguem chegar, ou eu não sei se as pessoas estão muito iludidas porque pelas coisas que a internet às vezes passa pro cara, entendeu? Mas, cara, começa a desenvolver o olhar, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Sabe, começa a desenvolver, começa a valorar as pequenas coisas também. Uau. Porque às vezes a gente só valora as grandes vitórias. Nós temos vitórias todos os dias. Só de você deitar num dia anterior e acordar, já tá ganhando. Quanta gente não acordou? É a galera aí que não acordou. Tem gente que não chegou nem a dormir. Cara. Na cidade que a gente vive, Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, paisagens belíssimas. Mas tem o perigo, como qualquer grande megalópole. Mas vamos viver. Parar de contar história. De chorar o tempo todo. Dificuldades vamos ter sempre. Se você disser pra mim assim, não vou ter dificuldade, é complicado. E eu ainda digo, pro negão, é pior ainda. A gente tem dificuldade de verdade. Não é pouca dificuldade, não. É de verdade dificuldade. E a gente se supera todos os dias. Porque o que acontece? Se eu faço isso daqui... Se o loiro faz isso daqui bem, eu tenho que fazer 3 vezes melhor. Pra sobressair. Pra se destacar. Exatamente. Para você poder ter um lugar ao sol. Mas se eu for olhar todas as vezes isso e não me movimentar em função disso, vai ficar difícil. É difícil? A vida é difícil, gente. E a gente vai romper barreira todo dia. Vai ter sempre alguém que vai dizer que você não pode, que você não consegue, que não é teu, ou então não foi tão bem feito assim. Sempre vai ter. Você não tem estudo, você não tem PhD, você não tem conhecimento. Isso, você não tem, mas um dia vai ter. Você não alcançou, mas um dia vai alcançar. Sabe por quê? Porque eu já tô cansado, isso eu já cansei, tá? De ver pessoas que se apoiam na sua queda. Eu preciso. A força dele é se apoiar no seu erro. Isso é medíocre demais. É pequeno demais. Que tal se ao invés de eu me apoiar no seu erro, eu te ajudar a você ser desenvolvido? Eu vou estar ganhando mais. Pelo menos estou evitando câncer. Com certeza. Entendeu? Então é esse olhar que a gente precisa começar a ter, gente. Sabe? Eu acho que esse olhar é importante. Mostra
o grande poder que é nas ações, né? Sim, sim. Às vezes a gente projeta... Eu tava vindo no carro conversando com eles, que eu fui final de semana agora em Friburgo. Vi a família e tal. Que coisa linda. Esse negão agora tá todo importante. Quem viu? Cara, Quem vê? eu tive um final de semana maravilhoso. Ele na planta. Na primeira planta. Já eu vou te falar, cara. E aí agora ele tá, ó, quase na cobertura. Não, mas já me sinto pertencente já. Mas, cara, e foi uma chave que eu falando pra ele, cara, eu virei uma chave, né, lá conversando com meus primos, que eles também empreendem, também, né, tem negócios e tal. E a gente numa conversa lá, né, e eles projetando ali um projeto, colocando lá, né, seus pontos e tal, pô, a gente vai começar e tal, a gente faz isso aqui e tal, a gente pode fazer isso. Aí, falei, cara, peraí, vocês precisam ter um alvo, vocês precisam ter, não é assim, entendeu? Vocês precisam pegar, projetar direitinho, colocar ali, né, e virar assim, aí, às vezes você pensa demais, cara. Às vezes, você pega os milionários aí, os caras que tiveram sucesso. Às vezes eles pisaram sem ter chão mesmo. Às vezes é importante você projetar, você construir. Mas o mais importante é você fazer. Realizar, é verdade. É você agir. Agora, qual é a tua... E quando você bota, às vezes, metas muito distantes, por exemplo, hoje a gente tem um salário X. Eu quero chegar... Vamos supor que hoje eu ganho uma pessoa hoje comum, assim, no CLT, R$1.500. Eu coloco R$1.500. Meu objetivo agora é ganhar 100 mil. Você se vê muito distante disso. É o primeiro momento. Você tá fazendo pra isso também, né? E aí entra um ponto. Pô, eu quero construir um negócio agora. E esse negócio pode dar muito certo. E se der muito certo, né, eu posso chegar lá, nos 100 mil. Mas, peraí. Agora eu vou fazer, a primeiro momento, para vender para fazer uma venda, pelo menos. Eu preciso fazer pelo menos uma venda. E essa venda aqui, né, não é 100 mil. Essa venda aqui é R$50. Se der certo, a demanda requer necessidade de estrutura e tudo mais, e a gente vai construindo ao longo do tempo. E assim, eu fiquei ali pensando, falei, caramba, cara. Quando ele falou isso, tipo assim, você pega grandes sucessos que aonde o cara começou pisando, às vezes, sem ter chão. Sem projeto mirabolante, ele só queria fazer pelo menos uma venda. Se desse certo, a coisa ia mudar de figura e tomaram proporções extraordinárias. E às vezes o cara entendeu que era aquilo ali mesmo, eu acertei aqui. E muitas das vezes erram. Mas a ação, o realizar, você acabou de mostrar o grande poder que há nisso, e porque às vezes muitas pessoas estão paradas ali e não conseguem sair do lugar, não conseguem, né, construir algo. Isso é maravilhoso, né? Eu particularmente não tem como não se impactar com isso aí, não tem como, né? Isso virou uma chave absurda aí na minha mente. Eu acredito que vai virar uma chave, cara, faz, começa, realiza. É isso. E foi muito isso lá na Gol de Letras, sabe? Porque a gente começou sem saber se o projeto ia dar certo, né, gente? A gente não sabia que o programa de jovens ia dar certo. Essa possibilidade. Foi uma possibilidade. Foi escrito um projeto, foi executado, eu fui lá, executei, entendeu? E aí foi de novo, e foi de novo, e foi de novo, e todo ano tá tendo, e nisso a gente tá aí há 17 anos. Entendeu? Então, quer dizer, foi sendo feito, entendeu? A nossa coordenação foi acreditando, foi investindo, foi ampliando. A gente, até 2017, era 4 turmas ao ano. E de 2017 em diante, o negócio degringolou. Sensacional. Muito bom, muito bom. Entendeu? Agora queremos ver você dar uma pralinha pra nós aqui. Quem quer? Não. Aqui,
O melhor, né? Sempre Sempre é o final. final. É o melhor caminho das coisas que eu começo. Não, Eu irei cantar um gospel para vocês, conhecido, e depois eu penso em cantar uma área, entendeu? Mas eu posso cantar para vocês, vocês conhecem. Deus cuida de mim na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. E aí, gente, o estudo abençoou muito, né? Mudou muito a vida. E é isso que eu quero dizer pra vocês. Invistam. Sempre. Sempre. Ainda que digam pra você o seguinte, olha, eu acho que não vai dar certo. Eu acho. Invista. Invista sempre. Porque todos que investiram ganharam algum tipo de experiência, seja ela positiva ou negativa, e sendo negativa para desenvolver de outra forma e alcançar a positiva, mas investiram. Deram start, começaram. Tem que começar. Se não começar, você não vai ver crescimento. Não existe crescimento se não começa. Entendeu? Você precisa dar o primeiro passo. Pode ser um passo tímido. Pode ser um passo com insegurança. Mas precisa se dar o primeiro passo. Entendeu? Se você não fizer isso, não tem como. E é o que eu digo para a galera que está nos vendo, está nos assistindo. É necessário dar o primeiro passo. Por mais tímido que seja ele, por maior insegurança que exista, é preciso fazer isso. Porque é transformador. Se você, ainda que ninguém acredite em você, nem você mesmo, mas ouse dar o primeiro passo, que talvez você venha acreditar, mas ouse dar o primeiro passo. No meio do caminho, você vai se descobrindo. Né? Exatamente. Muito então bom. É isso, assim. Rapaz. Cara, foi extraordinário, né? Foi bem top aí. Esse episódio, acredito que muitas pessoas, né, vão ser impactadas com essa mensagem, né? Dê o primeiro passo. Isso é muito importante. Vamos partir para as considerações finais, né? Para a gente poder encerrar nosso episódio aí. Muito bom. Vai lá, Zé. Por favor, então, vamos iniciar com as considerações finais. E nada melhor que começar com o nosso ilustre. Eu quero agradecer a vocês pelo convite. Eu quero dizer que assim, foi muito proveitoso esse nosso bate-papo aqui, essa troca. A gente contar um pouco das experiências que a gente já vivenciou e elas servirem de impulso para outras pessoas. Isso eu acho que é super importante. Se vocês quiserem nos ver nas redes sociais, nós temos lá o Instagram, Estevão Nascimento Cantor. Você vai encontrar essa cara preta lá. Você tem o Facebook também, Estevão Nascimento. Nós estamos desenvolvendo um projeto de um escritório contábil também, online. Vamos ver se a gente já deu o primeiro passo. Olha aí, ó. Já deu o primeiro passo, o negócio está andando. E eu agradeço muito pelo convite, né? Raí é um lindo da nossa vida. E eles se tornaram lindos também. Entendeu? E a gente agradece, sabe? Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade, porque foi uma oportunidade poder dar aula para o Raí. Eu costumo dizer que é sempre uma oportunidade dar aula para alguém.
a gente é muito mais impactado do que vocês mesmos. Uau, top. Uau. Antes de passar aqui nossos amigos também, eu preciso que você fale no nosso Hopecast aí da forma. Eu quero que você assista Hopecast. Tinha que ter. Eu podia deixar assim no final, né? Ele é demais. Mas vamos lá. RC do Esporte. Oh, meu Deus. Cara, agradeço por ter aceitado o convite. Foi muito proveitoso tudo isso aqui. Assim, a fundação, né, ela realmente transforma vidas, muda vidas. Eu tive uma conexão muito forte com o Estevão aí nessa época, né? E hoje eu me vejo assim muito feliz com tudo porque o meu primeiro acesso, né? Meu primeiro acesso a um mundo externo foi através do Gol de Letra e eu sou muito feliz por isso, né? E de fato eu tenho certeza que ele, né, deve ter transformado muitas pessoas e transformou muitas pessoas. Eu tenho alguns exemplos disso, mas eu quero dizer que eu fui mais uma dessas pessoas. Legal, né? Te agradeço, agradeço ao Gol de Letra. E, cara, segue o homem aí, que o homem é brabo. Daniel Oliveira, boa tarde, meu amigo. Então, eu me sinto muito feliz, extasiado, né? Com tudo que a gente viveu aqui. E eu quero te dizer que, com tudo que a gente falou aqui, nesse episódio do podcast, se você mudar a tua mente ela pode mudar o teu destino. Então, você comece, né, a fazer aquilo que você se propôs a fazer, tirar do papel e vai dar certo. Tenha fé, né? Coloca Deus em primeiro lugar, né? Como o nosso ilustre Estevão bem mencionou aqui. Você tem que começar, você tem que acreditar, ainda que você não acredite em você mesmo ou alguém da sua família, não acredite em você, comece. Mude a história da sua vida. Só você pode mudar a história da sua vida. Top demais. E sobrou pra nós. Eu sou muito grato a Deus, grato a você, Estevão, que atendeu o nosso convite, e um privilégio ter lhe conhecido. Ainda não fui aluno, mas serei. Mas, ainda que não fui meu professor, mas já tem, de uma forma direta, feito um diferencial na nossa vida. Desde o primeiro dia que eu te vi, te conheci. Apesar de tudo que o senhor falar, ter a tonalidade de soar leve, por ser engraçado, mas tem ali a sua realidade e ser bem direto. Então, a minha oração é que Deus te preserve. Tem muita força e graça para continuar, tá bom? Glória. Eu preciso. E o conselho para você que está nos assistindo, abrace as oportunidades, abrace as possibilidades e dê valor às pequenas coisas. Os pequenos passos que você dá é importante. Uma fala de um amigo, ele disse assim: melhore, nem que seja 1% todo dia. Isso fará total diferença na sua vida. Então perceba que não é algo grande. Porque às vezes a gente fica buscando coisas extraordinárias, sendo que para chegar nos extraordinários, primeiro tem que dar passo pequeno. Uma criança, ela não vai começar dando passos largos. Ela começa galgando devagar. Então comece devagar, respeite o processo, não pule etapas, porque o sucesso é garantido, tá bom? Não esqueça, curte, comenta, compartilha, que você estará abençoando outras vidas.